Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Palavra de Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 16. Saudamos a você com esta palavra de Deus. E ficamos alegres, ficamos felizes que você pode nos acompanhar aí da sua casa com a sua família. Porque é nesse espírito de unidade, mesmo da distância, que nós queremos chegar com o nosso culto até a sua casa. Acompanhe-nos com muita atenção, porque a palavra de Deus também hoje quer falar a você. A palavra de Deus quer possibilitar transformação também na sua vida e também na sua casa. E é nesse sentido que nós queremos ouvir agora a leitura do Salmo de número 65, dos versículos de 1 até 8. Queremos acompanhar então essa leitura a partir da participação da Grace. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. Pois tu respondes às orações, pessoas de toda parte virão te adorar, por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Quando nós lemos salmos, os salmos são orações. E por isso o hino que nós queremos trazer agora fala justamente de oração. Cante você também com a gente, a orarmos, Senhor. Com teu amor, para o mundo agitado esquecer.
dia tua vida viver. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orar o Senhor, encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. O mundo está cheio de espanto, diz o salmista. Até parece que esta palavra foi escrita para nós hoje. Assim é a palavra de Deus, ela se atualiza constantemente. Nesse mundo em que estamos espantados com tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias, nós queremos também colocar a nossa vida na presença de Deus. O salmista também diz que nós cometemos falhas e muitas vezes nos sentimos derrotados, mas tu nos perdoas, diz o salmista. E assim nos colocamos diante de Deus em oração, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados. Oremos. Misericordioso Deus, nós nos achegamos diante de Ti para reconhecer, sim, que falhamos. Mas isto não significa que precisamos nos sentir derrotados, bem pelo contrário. Tu vens ao nosso encontro para nos perdoar e nos amparar e também para transformar a nossa vida. Por isso colocamos a nossa preciosa vida também nas tuas preciosas mãos, para que tu nos perdoes. Quando nos sentimos fracos, pedimos que tu nos fortaleça. Quando nos sentimos derrotados, pedimos também que tu nos dê a vitória, para que nos sintamos aceitos e perdoados por ti. Coloque sobre nós a tua mão, para que possamos sentir a tua presença. É assim que, agradecidos pelo teu perdão, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós não só apenas nos reunimos em oração, mas também nós queremos ouvir a leitura da palavra de Deus, que vai nos servir como base para a nossa reflexão. Convido então a Esther para nos proceder à leitura do texto de Isaías 55, no capítulo 55, os versículos 10 até 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes, para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz com que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno, que nunca desaparecerá. Ok, obrigado, Esther, pela sua participação. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e também a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós neste momento. Hoje estamos falando sobre o tema Palavra de Deus que transforma. E nós acabamos de ouvir a leitura do capítulo 55, ou parte do capítulo 55 do profeta Isaías. Na verdade, o profeta Isaías,
é o mais importante profeta do Antigo Testamento. Alguns chegam a dizer que o livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento, ou seja, é um livro que fala de muitas promessas de Deus. Por meio do profeta Isaías é anunciado a vinda de um Salvador. Inclusive, o próprio nome Isaías significa o Senhor deu a salvação. Sim, o Senhor deu a salvação. E justamente Isaías, ele profetizou numa época muito difícil, onde a vida espiritual do povo de Israel estava muito decadente. A nação estava prestes a ser conquistada por povos inimigos. E os seus líderes não estavam comprometidos com o Senhor. Então Isaías levantou-se contra aquela situação. Ele também enfrentou dificuldades como profeta. Mas ele não desistiu, porque sabia e tinha certeza de que o Senhor estava com ele. O capítulo 55, ele começa dizendo que, ou até perguntando, por que vocês investem o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Por que vocês ficam investindo aquilo que vocês têm naquilo que não traz vida, em outras palavras? E aí ele também diz e faz um convite, então venham às águas e bebam, porque eu, o Senhor teu Deus, quero saciar vocês. Estou interpretando o texto, são palavras um pouco diferentes no começo do capítulo 55. Mas é um profeta muito questionador. Isaías foi um profeta muito questionador. E ele constantemente perguntava e desafiava o povo. Perguntava ao povo, por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem aquilo? Por que vocês estão investindo em coisas que não trazem vida? E ao mesmo tempo, ele dizia, olha, quando a palavra de Deus é anunciada, ela não volta vazia. Mas eu queria voltar a essa questão daquilo que não traz vida. Há poucos dias atrás, nós postamos no Face da comunidade um pequeno vídeo que foi elaborado pelo pastor Adelmo Stricker, lá de Rio do Sul. E neste vídeo ele conta uma pequena história que quase tudo aquilo que nós temos, 70% daquilo que nós temos, muitas vezes não é usado constantemente. E ele usou um exemplo que eu achei interessante. Ou vários exemplos. Ele disse assim, olha, 70% daquilo que nós temos de aplicativos no celular, quase nós não usamos. 70% das nossas roupas que nós temos em casa, nós muitas vezes não usamos. 70% daquilo que muitos equipamentos que tem nos carros, o som, por exemplo, também nós muitas vezes não usamos. 70% ou até mais de 70% dos canais que muitas vezes nós temos de assinatura, em alguns pacotes aí de assinatura, também nós não usamos, porque nós não temos tempo para tudo isso. Então, muitas vezes nós investimos o nosso dinheiro naquilo que não traz retorno, naquilo que não traz vida. E o profeta Isaías justamente reflete esta questão. Nos versículos de 10 a 13 do capítulo 55, ele diz inicialmente que a chuva, ela cai. E assim como a chuva cai para regar a terra, trazer alimento e renovar a vida, assim é também a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Sim, a palavra de Deus, ela não volta vazia quando ela é anunciada com fidelidade, quando ela é anunciada com o objetivo de produzir frutos. A nossa igreja tem, neste ano de 2020, o tema Viver o Batismo, e usa como lema, eu escolhi vocês para que deem fruto a partir do Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 16. Sim, a palavra de Deus, ela precisa dar frutos na nossa vida. Senão ela não tem sentido. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não a
vivenciamos no nosso dia a dia, então ela não está dando frutos. E eu lembrei de uma historinha que certa vez um pregador observou um menino que estava sentado no primeiro banco da igreja, e este menino ficava colocando o dedo em um ouvido, e aquilo inquietou o pregador. E quando terminou a mensagem, o pregador então foi falar com o menino e perguntou: mas por quê? Por que você está colocando o seu dedo no ouvido, só num dos ouvidos? Aí o menino, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, disse assim: pastor, mas o senhor vive dizendo que quando a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela não pode entrar num ouvido e sair pelo outro. Então eu estou impedindo que a palavra de Deus saia, que ela permaneça em mim, respondeu este menino. Sim, parece uma historinha engraçada, é uma historinha engraçada, até meio ingênua, mas é assim que muitas vezes acontece com o ser humano. É assim que muitas vezes acontece conosco. Nós ouvimos a palavra de Deus e, como a gente diz brincando, parece que entra num ouvido e sai no outro. Parece que não faz efeito nenhum em nós. Por isso Isaías diz: a palavra de Deus, quando anunciada, ela não volta vazia. Sim, a palavra de Deus precisa ser anunciada com fidelidade. Mas tem pessoas que ficam relutantes, tem pessoas que não permitem Deus agir. Deixam a palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. Deus deseja que a gente retenha essa palavra, e assim ela vai produzir frutos. Também Deus diz, a partir do profeta Isaías, no capítulo 55, quando Deus age, inclusive a natureza se alegra. Nesses tempos, de pandemia, podemos dizer que a natureza também está se alegrando, mesmo que ela tenha se revoltado alguns dias atrás, com toda a destruição que aconteceu, mas com a pandemia, a poluição do ar diminuiu. E com isso, a própria natureza está se renovando. Poderíamos dizer que, às vezes, Deus, inclusive, envia alguma doença, para que o ser humano possa perceber que ele, como Deus, ainda está no controle da humanidade, ainda está no controle das situações, mesmo que o ser humano abuse, mesmo que o ser humano abandone a Deus. Mas Ele mesmo, o próprio Deus, faz questão de preservar a sua criação, mesmo que de uma forma forçada, mesmo que de uma forma quase que obrigatória, e assim a natureza se renova. Por isso o profeta Isaías, já sendo redundante, profetizou, que a própria natureza iria se alegrar. Quando o ser humano obedecer à palavra de Deus, a própria natureza também se alegra. Claro que é uma linguagem figurativa que o profeta Isaías usa, mas ele usa exatamente esta linguagem figurativa para dizer que a natureza também está incluída nos propósitos de Deus. E dessa natureza nós também precisamos. E o profeta Isaías finaliza nesse texto que nós lemos, que podemos dizer que é a ação de Deus que traz transformação. O texto diz que onde não crescia nada, de repente passou a crescer. O deserto que não produzia nada passou a produzir. Ou seja, onde Deus se faz presente, existe vida, existe salvação e existe também transformação. Onde nada produzia, passou a produzir. Claro, de novo, é uma linguagem figurativa do profeta Isaías. Mas é uma linguagem figurativa para mostrar muitas vezes como também está a nossa vida. De repente a nossa vida também está seca. Talvez você se sente
assim meio que inútil em alguns momentos. Sem alegria de viver. E se você tem esse sentimento, saiba que Jesus vem para preencher também esse vazio da sua vida. Porque esse Jesus, com a sua palavra, quando ele diz que ele vem trazer vida e vida em abundância, ele quer também renovar a cada um de nós, para que também aquilo que a gente faça seja útil. Não que aquilo que a gente tenha, ou que a gente faz, não tenha mais a sua utilidade. Ou muitas coisas não têm a sua utilidade, como eu disse antes. Mas Deus não quer que a nossa vida não tenha nenhuma utilidade. Ou Deus também não quer que aquilo que a gente use no nosso dia a dia perca as suas funções, podemos inclusive dizer assim, talvez até de forma comparativa. Por isso a palavra de Deus vem para transformar a minha e também a sua vida. Mas é com o poder de Deus que há transformação, com a presença de Jesus que existe transformação. Porque somente Ele é capaz de nos dar a salvação. Se o nome Isaías significa que Deus providencia a salvação, assim também Deus providencia a sua salvação por meio de Jesus Cristo. E quer que a gente reconheça a sua presença e deixe que Ele traga também transformação na nossa vida. Não deixe que a palavra de Deus entre em um ouvido e saia pelo outro. Mas retenha também a palavra de Deus, para que haja frutos, para que haja transformação, para que haja esperança. Assim, a palavra de Deus quer trazer esperança para mim e para você. Convido você para uma palavra de oração. Obrigado, amado Deus, que podemos colocar sempre de novo a nossa vida nas Tuas mãos. Ela quer trazer, sim, transformação, quer trazer nova vida em Jesus Cristo. Por isso nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para que também o Teu poder, o Teu amor e a Tua presença tragam transformação em cada um de nós. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir agora a canção Eu Canto Quanto Bem Quiser. Eu canto quanto bem quiser, ninguém vai proibir. Quem venha mesmo que vier, com tanto eu vou servir. Eu canto teu louvor. Eu canto a Ti, Senhor. Mil alegrias deste a mim em Tua criação. O universo que sem fim surgiu por Tua mão. Eu canto teu louvor. Eu canto a Ti, Senhor. Criaste a mim e a todos nós em Teu paterno amor. Louvamos-Te com gratidão, Senhor e Salvador. Eu canto teu louvor. Eu canto a Ti, Senhor. Ainda queremos ter um momento de oração antes de terminarmos o nosso culto. E como sempre fazemos, convido também você, aí na sua casa, a colocar a sua vida diante de Deus. Fique você com a sua família diante do nosso Deus e coloque diante dele também os seus motivos de oração. Com certeza você tem, talvez em relação ao seu trabalho, talvez em relação à sua família, talvez
alguém da sua família está enfermo, está doente. Queremos também pedir pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja, enfim, temos tantos e tantos motivos e com certeza você também tem os seus motivos. Convido você então para esse momento de oração. Agradecemos-te, Senhor, por mais esse culto. Agradecemos-te, Senhor, porque a Tua palavra é viva e transformadora. A Tua palavra sempre de novo vem até nós, para que possamos sentir o Teu amor e a Tua presença. Não permita, Senhor, que nós venhamos a nos desviar dos Teus caminhos, mas chame-nos de volta, para que permaneçamos na Tua palavra, nos Teus caminhos. Proteja, Senhor, as nossas famílias que enfrentam enfermidades. Proteja também, Senhor, todos os profissionais da área da saúde que sempre de novo estão na frente de batalha, nesses tempos de muita batalha, de muita luta, em que às vezes parece que a esperança está sendo perdida, mas a partir da Tua presença nós jamais podemos perder a esperança. Fica, Senhor, conosco, fica com a nossa igreja, com as nossas lideranças, a nossa cidade, com o nosso país, com os nossos governantes. Enfim, colocamos tudo na Tua presença, na certeza de que Tu és o nosso Deus e jamais nos abandonas. Por isso, juntos oramos a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez queremos agradecer a você porque você tem nos acompanhado. Continue divulgando os nossos cultos, compartilhando e também se colocando sempre de novo na presença de Deus. Colabore com a nossa comunidade. Se você puder dar uma oferta especial, fique totalmente à vontade. Receba agora a bênção de Deus, conforme também projetamos para você. Que o caminho seja brando a teus pés. Que o vento sopre leve em teus ombros. Que o sol brilhe sobre o teu rosto. Que as chuvas caiam serenas em teus campos. Que Deus te guarde na palma de suas mãos. Que as nossas vozes proclamem a fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos todos na paz do nosso Deus e que assim Deus te abençoe e te proteja desde agora e para sempre. Amém.